Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar, dando seguimento a esse primeiro capítulo, O Buscador da Verdade, e trazendo um pouquinho do meu aprendizado com esse capítulo e que pode estar contribuindo. Os comentários que eu trago aqui, eles não são o total de quanto que dá para aprofundar nessa história, porque vocês perceberam que cada pergunta e cada resposta a gente pode tirar de uma resposta do Buscador da Verdade uma prática, uma meditação, uma reflexão. Caso vocês queiram que eu faça um estudo mais aprofundado assim, comenta aqui embaixo que eu posso estar fazendo para vocês. Mas de fato tem alguns pontos mais profundos que me tocam mais e que eu sinto que comentar pode estar contribuindo com a busca. Então, uma parte do diálogo, né? O buscador comenta: estou reduzindo minhas necessidades em relação a roupas, alimentação, moradia e tudo que for possível, para que eu possa intensificar meu anseio de realizar Deus. E aí Iramu pergunta: mas é necessário reduzir uma coisa por causa da outra? E o buscador fala: sim, não podemos ter uma aspiração intensa por muitas coisas ao mesmo tempo, especialmente quando elas seguem em direções opostas. E aí Iramu pergunta: por que você diz em direções opostas? E o buscador fala: a busca pela prosperidade material torna a mente extrovertida e a busca por Deus introvertida. Pausa. Essa frase, a busca pela prosperidade material torna a mente extrovertida e a busca por Deus introvertida, foi uma das primeiras frases que eu li nesse livro de Swami Satchidananda, que eu falei: gente, ele sabe do que está falando. Por quê? Porque ele não fala que a prosperidade material é diferente da espiritualidade. Ele não separa aqui, nesse diálogo, a vida material como oposta à vida espiritual, como a gente vê em algumas filosofias. Ele explica que quando a gente busca coisas mundanas, a nossa mente está para fora. E quando a gente busca Deus, a nossa mente está para dentro. Por isso que ele renuncia a tantas coisas, porque senão ele fica mais para fora do que para dentro. E aí Iramu pergunta: por quê? E o buscador fala: agora estamos apenas flutuando na superfície, recolhendo apenas coisas perecíveis. Ou seja, essa vida que a gente experimenta, tudo é perecível. O nosso corpo, ele já está no processo de envelhecimento, porque um dia ele vai encerrar o ciclo de vida dele. Qualquer trabalho que a gente faça, em algum momento vai dar seus frutos e depois também vai se finalizar. Tudo no mundo, de uma certa forma, é perecível, tem um tempo de vida e que vai se findar. Só que isso é a superfície. Essa é só uma experiência que a gente vive e que não é definidora da nossa essência. E aí ele continua: fomos ensinados por quem? Pelos mestres, que se mergulharmos profundamente, poderemos experimentar Deus, que é o sustentáculo de todo o universo, de tudo que nele existe, visto apenas na superfície. Ou seja, o universo e tudo que nele existe é só a superfície. É visto apenas na superfície. O convite que ele fala aqui pra gente é mergulhar profundamente para experimentar Deus. Aquilo que é o sustentáculo de tudo isso. Aquilo que sustenta o universo, que sustenta o que existe no universo, que está nas profundezas de tudo que existe, não está separado. Não é que tem Deus sustentando as coisas aqui e a coisa acontecendo aqui separado. Deus é essa força que sustenta e que está em tudo.
Por isso que a busca é para dentro. Tudo que a gente vê na superfície, tudo que a gente vê que existe, é apenas uma manifestação de algo muito, muito mais profundo. E aí, o diálogo começa a ficar mais interessante, que ele pergunta qual que é o propósito de entrar em contato com o ser. Qual é o benefício? E aí o buscador responde, esse é o nosso verdadeiro ser e existência. É a fonte de onde todos viemos, é a origem de onde todos viemos. O benefício é a libertação do ciclo de nascimentos e morte. Esse ponto é um ponto importante. Essa é a culminação de toda a busca espiritual. Muitas vezes as pessoas acreditam que a busca espiritual é para desenvolver a mediunidade, é simplesmente para ajudar o próximo. Mas para quê? Qual que é o objetivo de ajudar o próximo? Qual que é o objetivo de desenvolver uma mediunidade? Qual que é o objetivo da busca espiritual? No final do final, é voltar para a nossa origem, é voltar para a fonte de onde a gente veio. E se libertar dos ciclos de nascimento e morte significa se libertar do ciclo do samsara, da roda do samsara. Ou seja, onde existe o sofrimento. A existência, para ela existir, ela precisa do contraste. Para eu saber que a noite é negra, eu preciso do dia que é claro. Para eu saber que existe um feminino, preciso de um masculino. Para eu saber que algo existe, precisa ter essa diferenciação. Isso é, dentro do texto bíblico, é quando se come o fruto do conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando a gente percebe que existe a polaridade. A polaridade, ela não é, de forma alguma, o fim da unidade. A polaridade, ela é a forma que o mundo tem para se conhecer, para se ver. Então surge o polo positivo e o polo negativo. Ou surge o preto e o branco. Ou surge o feminino e o masculino. O nome que você quiser dar, pouco importa. O polar. Polar. Uma coisa, outra coisa que é aparentemente oposta. E através disso o universo, o próprio Deus, ele pode se conhecer. Ele pode acessar e se ver e experimentar a existência que ele é. Olha que coisa linda. Então, a liberdade dos ciclos de nascimento e morte significa se libertar dos ciclos de sofrimento que essa polaridade causa, baixando isso para o mundo mundano, né? Quando a gente tem, por exemplo, essas polaridades políticas no mundo, o que acontece de fato? Uma guerra, um conflito, e aonde todo mundo descobre que é igual. Por quê? Porque se uma pessoa fala, bandido bom é bandido morto, ela mesma está mostrando o assassino que existe dentro dela. Não existe diferença entre aquilo que ela quer exterminar. Só que a polaridade, quando ela entra em conflito, ela causa dor e sofrimento para todos. A polaridade, ela é essa oportunidade de se olhar no espelho, onde a gente pode ver a nossa luz e a nossa sombra. Querer a busca espiritual, ela vai culminar, conforme a pessoa vai avançando, no desejo de se libertar do sofrimento. E não só se libertar, mas também de libertar todos os seres do sofrimento. Ou contribuir para que os outros seres possam se libertar do sofrimento. Porque afinal de contas, a gente só sabe o que é alegria porque a gente conhece a tristeza. A gente só sabe o que é amor porque a gente já conheceu a falta do amor. A gente sabe o que é a presença porque a gente conhece a ausência. Ou seja,
A gente só consegue experimentar o lado bom da vida porque existe um outro lado mostrando quando não é. E não é ruim o outro lado existir. Ele é essencial para que a gente reconheça a luz, para que a gente reconheça a beleza, para que a gente reconheça o sagrado. Mas um não está separado do outro, é tudo parte de uma mesma criação. E aí o desejo do sadhaka, do aspirante espiritual, é essa libertação do sofrimento. Geralmente chega nesse ponto quem já sofreu bastante. Não é todo buscador, não é todo mundo que se diz buscador espiritual que está neste ponto. Porque tem pessoas que ainda estão presas em desenvolver poderes, desenvolver clarividência, clareaudiência, e não está errado, de forma alguma. Faz parte. Agora, para quê? Qual que é o objetivo de desenvolver a mediunidade, o poder psíquico? O que você vai fazer com isso? É para contribuir de alguma forma? É para acessar Deus, essa consciência? Ou é para engrandecer o ego? Ah, porque eu vejo. Ah, porque eu escuto. Ah, porque... Então, a gente sempre precisa se questionar qual que é o objetivo de determinada ação, de determinada busca. Sempre se questionar. E aqui, quando ele fala liberdade dos ciclos de nascimentos e de morte, é a busca do fim do sofrimento. Porque a roda do Sansara, ela é caracterizada pelo sofrimento em todos os seus lokas, inclusive no loka dos deuses. Lokas são as dimensões, então tem as dimensões infernais, tem várias dimensões. A dos deuses é uma dimensão, dos santos, dos mestres, dos anjos. Lá também existe o sofrimento, a prisão. Então, compreender para que eu busco a espiritualidade, para que eu pratico meditação, para que eu vou em determinado lugar, desenvolvo mediunidade, quero aprender alguma prática nova de oráculo. Para quê? Qual é o objetivo? E a gente não precisa ter medo nem vergonha da resposta. Porque quanto mais verdadeira a gente é com a gente, mais próximo a gente está de se conhecer e de acessar aquilo que a gente precisa, sobre nós mesmos. E aí ele continua, e ele começa a falar o que precisamos fazer para alcançar essa libertação. E o buscador fala, a gente busca um guru, pede para ele aceitar a gente, e depois ele vai ser capaz de te guiar no caminho. Devemos pedir ao guru que nos inicie em um mantra. Grava essa palavra, iniciação do mantra. E depois continuar repetindo com amor e devoção. O caminho do mantra é um dos muitos caminhos que existem, como o próprio buscador da verdade fala aqui. Existem muitos caminhos, esse é um deles. O que Swami Ramdas ensinou sobre mantra? Lembrando que Swami Ramdas, ele foi mestre de Swami Satchitananda. Ele ensina nos ensinamentos dele que quando nós repetimos o mantra, o nome de Deus, repetidas vezes na nossa mente, a todo momento, quando a gente come, quando a gente toma banho, quando a gente está caminhando, sempre praticando. Eu não estou falando que é fácil, mas é a prática. E que você começa a experimentar um estado de purificação emocional. Então, o nome de Deus, ele começa a mexer com a sua energia interior. E chega um determinado ponto dessa prática que aquilo se torna automático. Então, é como se dentro da sua mente uma voz que não depende mais de você começasse a recitar esse nome. E conforme esse nome é recitado, você vai acessando cada vez mais Deus. Você vai compreendendo, porque com Deus sempre na sua mente, você começa a olhar para a vida como essa manifestação de Deus. Você começa a olhar a vida
como sendo uma dessa manifestação de Deus. E compreender o que cada experiência está te trazendo. Sem julgamento, mas com discernimento. Tem um... Rapaz, esse exemplo... Tem um adesivo que surgiu aqui no Brasil, não sei se foi só onde eu morava, que era um adesivo de carro escrito assim: pense em Deus. Só. Não falava, vai para a igreja XYZ, era só pense em Deus. Não era Jesus que me deu. E quando eu vi esse adesivo a primeira vez, eu olhei, eu falei, rapaz, pense em Deus. E eu comecei a pensar. Falei, tá aí. Esse é um adesivo, é o primeiro adesivo inteligente, realmente inteligente, que me fez refletir sobre o que mais existe. Porque muitas vezes, quando existe essa imposição, faça isso, faça aquilo, vai para tal igreja, acredite nisso, né? A gente fica assim, tá, ok, da pessoa. Agora, algo que te convide a refletir, a pensar, isso é raro. É raro. Precisa ser valorizado. E o mantra é realmente isso. Pensa em Deus. Ah, eu não gosto dos nomes hindu. Não tem problema. Deus. Vai falando o nome de Deus aí na tua cabeça. Essa é uma das práticas que Swami Ramdas ensinou. Né? E aqui o buscador da verdade, nesse caso aqui, ele era um iniciado no mantra. Essa é uma prática que pode ser feita para aqueles que desejam, né? Sabendo que a recitação do nome de Deus começa a mexer dentro de você e tirar aquilo que não é. Então, vai mexer no emocional, vai mexer na sua forma de pensar. Podem vir catarses emocionais, e eu falo por mim, que quando eu fui lá pro Anandashram, e era mantra o dia inteiro, e eu fiz essa prática, meu Deus do céu, nossa, os primeiros dias foram muito difíceis, eu me senti um ser humano péssimo, que eu comecei a olhar todos os meus defeitos, falei, gente, de onde que tá saindo tudo isso? Achei que isso aqui eu já tinha trabalhado, achei que isso aqui eu já tinha curado, e tudo começou a movimentar. Então, o nome de Deus, ele é uma energia que começa a tirar tudo aquilo que te afasta dele. Então, é natural que possa ter essa oscilação. Por isso, inclusive, que eles indicam ter um guru. Conheça alguém que já passou pelo caminho. Conheça alguém que se instruiu, que praticou, que se realizou. E aí, você pede a iniciação. E ele ainda fala como reconhecer um guru, porque isso é muito importante. Porque existe muita gente por aí que se auto-intitula guru. E eu vou falar para vocês, quem se auto-intitula já não é. Na maior parte das vezes, você nunca vai ver um guru falando, eu sou o guru. Então tem que ter esses cuidados, né? Até porque aqui no Ocidente a gente tem exemplos muito ruins em relação a isso, né? Líderes espirituais que não são exemplos de conduta, de ética, de caridade, de bondade, de caráter, muitas vezes. Aqui no Ocidente a gente tem um problema com isso. Lá na Índia é um pouco mais comum. Lá para aquelas regiões é um pouco mais comum essa conexão, porque lá todo mundo medita. Lá tem pessoas que realmente dedicam a vida para isso. Essa capacidade de reconhecer alguém que possa auxiliar na caminhada, né, que possa auxiliar na jornada, para que quando vier questões, você ter a quem recorrer. Tá? O caminho do mantra, ele tem esses detalhezinhos assim que eu acho importante pontuar dentro do que eu experienciei, do que eu vivi como aprendiz mesmo, como sadhaka. E nessa primeira parte, ele finaliza dizendo: primeiro é preciso desenvolver o apego em relação aos objetos dos sentidos e a todas as coisas do mundo, para que a mente possa permanecer constantemente em Deus. Desapego em relação aos objetos do sentido: olfato, audição, visão, paladar, tato. Então, tudo aquilo que nos dá
prazer ou aversão, desapegar. Porque muitas vezes a gente acaba se aprisionando naquilo que a gente acha que nos dá prazer. As pessoas se viciam no sexo, as pessoas se viciam no chocolate, na bebida, nas festas, né? Se viciam às vezes até no relacionamento afetivo, tá ali começando a ficar com a pessoa e quer estar o tempo todo com a pessoa, tem aquele apego, aquele medo da pessoa ir embora, aquele medo de ser deixado, aquele lugar de que você me deu prazer uma vez, eu quero você aqui porque eu acredito que você vai me dar prazer sempre. E a gente sabe que isso não é assim que funciona. E também desenvolver apego a todas as coisas do mundo. Porque a vida, ela é efêmera, ela é passageira. Nem o corpo que a gente está vai ficar. Então é uma forma de ir desaprisionando a mente e os nossos condicionamentos internos para que a gente possa aspirar, querer essa comunhão com Deus, essa união com Deus de forma sentida. Porque Deus já está em tudo, já está em todos. Não está separado de você. Mas para experimentar isso, alguns pontos são pontuados em todas as tradições, religiões, e o desapego é um deles. Porque o desapego gera sofrimento a partir do momento que aquilo que a gente estava apegado não existe mais. Ou se transforma, ou muda, ou morre. E a busca por Deus pede esse desapego das coisas do mundo. Do corpo que a gente habita, dos prazeres e dos desgostos desse corpo. Não estou dizendo que é fácil ou que é simples. Só estou dizendo o que está escrito aqui. Mas que pontualmente o buscador vai falar: esse não é o único caminho, existem muitos outros caminhos. E Grihastha Marga é um deles. Aí a gente vai entrar nesse ponto agora. Então ele pontua aqui: o Grihastha Marga é um caminho daquele que tem a mão na casa. Essa é a tradução literal de Grihastha. Aquele que tem a mão na casa. Ou o pai de família. Marga é caminho. O Grihastha Marga é o caminho que a maioria de nós estamos. O buscador também fala: tem pessoas que vão deixar seus familiares, vão para os Himalaias, viver nas cavernas para fazer sua prática de sadhana, sua prática espiritual. Esse é um outro caminho. Os renunciantes, aqueles que largam tudo e vão buscar Deus dentro das cavernas, dentro da meditação, dentro do seu coração. Mas os Grihastha Marga são essas pessoas que têm família, que têm emprego, que vivem na sociedade e que não vai deixar de viver essa vida para realizar Deus. E o Grihastha Marga, a pessoa que está na vida, está na sociedade, ela tem tanto direito de se realizar em Deus quanto qualquer outro. E para isso ela precisa de métodos, ela precisa de práticas, ela precisa de uma prática que leve ela de uma forma mais rápida, porque ela não tem tempo de 20 horas, 24 horas para ficar meditando como uma pessoa que se enfia na caverna, mas que seja tão efetiva quanto aquilo que aquele que está na caverna está acessando. Aqui eu abro uma parênteses, né? Não está escrito aqui, mas eu vou abrir um parênteses, que o caminho do Grihastha Marga é o que os tratados tântricos ensinam. O caminho do Grihastha Marga é para aquele que não tem mais tempo, precisa de um método, de uma prática espiritual que seja mais rápida, mais intensa, obviamente com as proteções certas para não se estrupiar no caminho espiritual, porque pode acontecer, a gente tem que ter cuidado. Mas é verdadeiramente as técnicas e o método tântrico, ele é voltado para pessoas como nós, que estamos na sociedade, que trabalhamos, que temos boleto, que tem filho, que tem cachorro, que tem marido, esposa, né, que tem questões para resolver. E aqui ele descreve vários tipos de yoga, vários tipos de caminho. Bhakti, que é a devoção, que é a busca pelo conhecimento através do estudo, que é a ação para você ser caridoso, bondoso, sem querer nada em troca. A prática física, né, do corpo. Ele vai listar aqui vários yogas
E no final ele fala que o Bhakti Yoga é o mais seguro e o mais fácil. Ou seja, o caminho onde você ama Deus com todo o seu coração, mais que qualquer outra coisa. Paramprem, amor supremo. Esse amor conduz o devoto diretamente até Deus, fundindo sua individualidade em Deus. Olha que coisa linda. O Bhakti Yoga, ele é uma prática de união com Deus. Lembra, gente, que yoga é união. Yoga não é postura física. Postura física é asana. Yoga é união. E o yoga supremo é essa união com Deus. Todo yoga é a busca da união com o divino, com a consciência. Tá bom? Não esquece disso. Isso é importante para os nossos estudos, né? O yoga, então, ele tem muitas formas de a gente fazer essa união. O bhakta, né, o devoto, ele vai buscar nessa devoção, nesse amor profundo por Deus e nessa reverência e nessa entrega, em tudo que faz é entregue a Deus, essa união com o sagrado. A ponto de fundir, ter a sua individualidade fundida em Deus. Ou seja, esse processo não é só o Bhakta que experimenta. Todos os caminhos que vão levar a Deus vão levar a essa fusão. Ou seja, aquilo que você acha que é sozinho, na verdade você compreende que é o todo. Você compreende que você é Deus. E você vive essa experiência individual como Deus. Mas não como superior a outros. Não tem nada a ver, tudo é Deus. A formiguinha é Deus. Mas de um lugar de amor profundo pela criação. De amor profundo pelo sagrado. De profunda reverência a esse sagrado. Esse é o caminho do Bhakti. E que todo mundo pode praticar. O altar ajuda muito nessa forma de yoga, Bhakti Yoga. Ter um altar, ter um lugar onde você lembre do que é Deus. O altar em si não tem muita regra para ser criado, não. Tem que ser do seu coração, aquilo que te remete ao sagrado, mas que te lembre do sagrado. Porque nem todo mundo gosta de imagem, às vezes é uma florzinha no vasinho. Aquilo para você é seu altar. Por quê? Porque aquele símbolo te lembra do sagrado, te lembra de Deus. Lembrou de Deus, o altar cumpriu a função dele. Essa prática do altar, tanto externo quanto interno, é algo que eu ensino mais dentro dos cursos de imersão de meditação tântrica que eu realizo. Mas é compreender que essa fusão com Deus, ela acontece, e esse indivíduo que a gente se torna fundido, se torna tudo um, não tem separação. E a visão muda, percebendo que tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Essa é a prática descrita pelos mestres, pelos sábios. E aí ele completa: o guru é o próprio Deus que vem em forma humana para nos ensinar o caminho de volta para o lar. E o mesmo se aplica a todos os santos, todos os mestres. Buda, Jesus, Krishna, todos eles vieram para mostrar a origem, para mostrar o caminho de volta para casa, o caminho de volta para Deus, para a origem. Às vezes a palavra Deus, na nossa tradição brasileira, vamos dizer assim, ela fica num lugar muito limitado no sentido de como as pessoas querem que Deus seja. As pessoas querem limitar Deus no cercadinho delas, na religião delas, né? Porque Deus se vinga, porque Deus julga, porque Deus etc. E o que os ensinamentos hindus, tântricos, nos ensinam é que Deus, ele é essa consciência que tudo sustenta, né? O Buscador da Verdade fala isso que sustenta tudo, todo o universo, tudo que existe. E lá na tradição deles, o guru tem um papel fundamental, que é aquele que conseguiu se realizar, se fundir com Deus. Alguns nascem assim, tem história de pessoas lá que nascem e lembram do dia do nascimento, né? A Nanda Mayamaya é uma delas. Ela lembra do dia que ela nasceu, ela descreve o que estava acontecendo naquele dia, a alegria dela de nascer. E tem gurus que se realizam, ou seja,
não nasceram despertos, mas despertam e alcançam a iluminação. E esses gurus, eles são a própria manifestação de Deus, como tudo é. Só que eles sabem, eles entenderam, eles acessaram. E eles mantêm esse estado de sabedoria e de conexão. Porque uma pessoa pode acessar a consciência, pode acessar Deus, pode experimentar e depois desconectar. Então ela tem uma experiência divina, sagrada, mas ela não mantém a conexão. Manter a conexão é um dever do devoto, é um dever do guru, é um dever daquele ser que está ali, aquele indivíduo que está ali, de continuar nutrindo aquela conexão. Tem muita gente, às vezes, que participa de trabalhos espirituais e se cura de um monte de coisa e continua vivendo o sofrimento porque não consegue compreender e fixar na vida a verdadeira essência que é. Reconhecer isso o tempo todo dentro de si. E já se encaminhando, né, para as últimas partes desse diálogo, Ramu pergunta como que eu posso saber se o guru realizou Deus, né? Se alguém realizou Deus, e o buscador fala, isso é difícil. Você vai sentir paz quando estiver perto. Lá na Índia, tem uma coisa bem interessante, assim, da vivência espiritual, né? Que é estar na presença do guru ou estar próximo de onde o guru está. Uma alma realizada, ela tem um campo eletromagnético tão forte e às vezes tão amplo que tem relatos de pessoas que vão na frente da casa de uma iluminada, eles sentam na calçadinha e meditam. E eles sentem a elevação da energia deles apenas pelo simples fato dela estar por perto. Então, existem essas pessoas, existem essas almas que vêm para ensinar, que vêm para guiar, e que elas, só por existirem, às vezes elas nem falam nada. A simples presença é tão forte, porque o guru é Deus. Não esqueçam disso, o guru é Deus. Imagina o Deus dentro de um corpo, o poder que essa pessoa emana. Então existem relatos assim, eu não ouvi só de uma ou duas pessoas não, eu ouvi vários relatos sobre isso. E que eu particularmente achei muito interessante. E é o que o buscador está falando. Se você experimentar sem esforço, a mente silenciar, e uma paz que não pertence a esse mundo, então é um indicativo que essa é uma alma realizada. E aí Ramu pergunta, se eu não sentir isso, né? Porque pode acontecer, ela tá com uma alma realizada e se eu não sentir? E aí o buscador fala, isso é só para aqueles que são receptivos à influência dos santos. Ou seja, se você não está aberto para receber essa emanação, se você não está aberto, receptivo, para que essa força, esse poder entre através de você, penetre o teu campo, penetre a tua alma, penetre a tua percepção, você não vai acessar nada mesmo, fica aí do jeito que você tá. Isso é para quem tá aberto. Até a consciência divina respeita o nosso livre-arbítrio de querer ou não acessar ela. E claro, pessoas que são muito desconfiadas, cheias de dúvidas, elas estão num processo mais resistente e que precisa ser transformado, essa desconfiança e tudo mais, em discernimento. Inclusive tem um diálogo sobre dúvida aqui que a gente vai chegar em algum momento. Basicamente, precisamos ser receptivos a Deus para que Ele se manifeste na nossa vida. E Ele vai se manifestar sempre, mas para a gente perceber, a gente precisa no mínimo querer, se abrir. E aí lá no final Ramu pergunta, você sente algo, você sente que ganhou alguma coisa, né, buscando a verdade, né, praticando mantra, sendo um devoto, sendo um buscador? E aí o buscador fala, ganhar? Como assim ganhar, né?
O que há para ganhar se já somos plenos? Nossa, isso aqui é a essência da essência dos tantras, minha gente. Dos Vedas provavelmente também, mas eu ainda não cheguei a estudar profundamente os Vedas, então eu vou falar do que eu conheço. Não há nada para ganhar. Como dizem as grandes almas, nós já somos aquilo. Nós já somos Deus. Mas a gente vaga por aí, afastado da fonte, acumulando um monte de coisa que não é Deus e que nos impede de reconhecer a nossa natureza. Simples. Simples, simples. A essência da essência. Não lembramos que somos Deus porque temos crenças, temos tendências e comportamentos latentes, condicionamentos, temos um monte de questões que nos bloqueiam de reconhecer aquilo que a gente já é, sempre foi, nunca deixou de ser, mas vive como se não fosse. Porque se a gente vive dentro dessa consciência de que somos Deus, a dor, o sofrimento muda. Fica de um outro lugar. Você já não é mais a raiva. Você experimenta a raiva. Você sente a raiva, observa a raiva, percebe como ela age. Mas você não necessariamente cede à raiva. Você não necessariamente faz algo com ela. Mas ela passa. Ela não fica nem presa no corpo. E tem a tristeza, experimenta a tristeza, mas você não é a tristeza. Porque geralmente, o que a gente faz? A gente tá com raiva, nossa, você vira raiva. Aquela emoção te toma e você faz algo com aquilo naquele estado e depois se arrepende. Em nenhum momento você tomou consciência de que aquilo não é você. De que as suas ações tomadas dentro de uma emoção não condizem com a sua natureza, verdadeira natureza, consciencial. Você cedeu a pura energia daquele impulso. Então aquele está dando o ouro do ouro da realização espiritual. O que te impede de ser realizado? Somente o acúmulo que você faz de dor, trauma, sofrimento, crenças, condicionamentos, tudo que te limita. Porque Deus você já é. E aí, olha só, tudo isso impede que reconheçamos nossa verdadeira natureza e deve ser deixado para trás. Devemos tornar-nos tão nus quanto quando partimos da fonte. Meu Deus, gente, que coisa linda! A gente precisa se despir das nossas armaduras, dos nossos traumas, dos nossos comportamentos impulsivos. A gente precisa se despir, tirar tudo aquilo que não é a nossa verdadeira essência. Para aí sim voltar para a fonte. É como se a gente tivesse saído. Vamos imaginar dentro desse ser individual, assim, né? Trazer um pouco mais para perto, assim. É como se um dia a gente saiu da origem para experimentar toda a existência, tudo que veio dela, todo esse contraste. E aí no caminho a gente foi indo e foi indo. E aí lá pelas tantas, a gente esqueceu de onde a gente veio. A gente não sabe o caminho que a gente pegou. A gente não sabe se está se afastando, se está chegando perto. Tudo aquilo que a gente aprende no caminho ou vive no caminho vira um acúmulo emocional, mental, espiritual, que começa a se repetir, morre, nasce, morre, nasce. E aí você já não acha mais a saída do tal do labirinto do Sansara. Sendo que a única coisa que a gente precisa fazer é desapegar de tudo aquilo que a gente acumulou e acha que tem algum valor. Sendo que o que tem de mais valor, o que existe de mais valoroso, está para além de tudo isso. E se manifesta em tudo isso. E aí o buscador fala: estamos apenas no processo de nos desfazer do que acumulamos. Portanto,
Em vez de dizer que estamos ganhando algo com a busca espiritual, é mais correto dizer que estamos perdendo tudo o que a gente adquiriu. Tudo aquilo que a gente adquiriu que nos limita. E que bom que se perca. E que bom que fique para trás. E que bom que a gente possa se libertar. E aí Ramu pergunta, quando tudo isso for abandonado, o que acontecerá? E o buscador finaliza dizendo, nosso ser real brilhará, assim como o sol resplandece em todo o seu esplendor quando as nuvens escuras se afastam. Você não é a mente. Eles usam uma metáfora muito comum, que é entender que o ser é o céu, azul, infinito, cheio de estrelas. A mente é as nuvens. A mente, as emoções, né? São as nuvens. Quando a gente tira os pensamentos, as emoções, tudo aquilo que esconde o céu, que inclusive é aquilo que sustenta tudo aqui, né? Parece que tá lá, a gente tá aqui, a terra, enfim. Quando a gente tira essas nuvens, surge a verdadeira natureza que somos. Aqui ele coloca como o sol em todo o seu esplendor, que sempre esteve ali. Não é porque estava nublado que ele não estava. Não é porque estava nublado que o céu estava de outra cor. Não. A sua percepção estava. Mas aquilo que você é e sempre vai ser e sempre for, permanece para sempre. E para finalizar, a gente tem aqui um comentário de Swami Ramdas, onde ele fala que é preciso tomar cuidado para não ficar apenas adorando um santo, o corpo de um santo, uma pessoa santa. O olhar precisa ir para todos os seres. Reconhecer que tudo é sagrado. E servir todos os seres como se fossem um guru. Como se fossem um guru. Novamente, nada é mais perigoso para um aspirante do que uma atitude pessoal estreita. Ah, eu vou adorar o guru, ficar só no pé do guru, e é o guru para cima e é o guru para baixo, e esquece que tudo é uma manifestação divina. Qual que é o seu interesse em ficar ali só em cima de uma pessoa que tá te passando, tá te ajudando, enfim, tá te auxiliando? Mas o ensinamento real, a prática real, ela transpassa o guru. A adoração ao guru, a uma pessoa, a um ser. Seu progresso depende do quanto ele é capaz de expandir seu coração e universalizar sua visão. O progresso do sadhaka, do praticante espiritual, depende de quanto a gente consegue expandir o nosso coração. De quanto a gente consegue deixar a nossa visão universal. Todos são. Ah, mas o povo daquela religião. Todos são. Ah, mas aquela pessoa que pensa daquele jeito. Todos são. Ah, mas os bichos. Todos são. E as plantas? Tudo é. Tudo é uma manifestação divina. Se a gente pratica olhar para tudo e todos como essas manifestações, a gente começa a se relacionar muito diferente com o sagrado e com a vida. Espero que essa reflexão seja auspiciosa para você. Até a próxima.